Agora vamos ficar em pé todos e vamos nos abraçar e dizer: seja bem-vindo em nome de Jesus, que a paz do Senhor esteja com todos vocês, família do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Sejam bem-vindos, que Deus possa abençoar a sua vida, que hoje seja um dia de milagre na sua vida, porque estamos aqui na semana das causas impossíveis na novena. Estamos aqui na 8ª semana da novena das causas impossíveis, e eu tenho certeza que Deus vai fazer uma grande obra na vida de vocês, amém? Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo reina em toda a família aqui presente, amém? Quando nós falamos que a paz que Jesus dá não é a paz do mundo, é uma paz diferente, uma paz de espírito, uma paz que nos contempla, uma paz que nos dá o entendimento de que Deus está conosco quando nós estamos com Deus, quando nós abrimos o nosso coração para Deus. Hoje, nesse mundo que vivemos de dificuldades, de sacrifício de muitas pessoas que sacrificam trabalhando honestamente, lutando, às vezes tem 2, 3 empregos e às vezes o que recebe não consegue saldar seus compromissos. As pessoas se tornam num farrapo humano. Alguém já ouviu essa expressão, farrapo humano? Quem já ouviu essa palavra, farrapo humano? Você já se sentiu um farrapo humano? O farrapo humano é aquela pessoa completamente sem perspectiva de vida. É como se estivesse com umas roupas todas estragadas, todas rasgadas, como se estivesse mendigando. Tem muitas pessoas que se sentem tão humilhadas que parece que estão mendigando alguma coisa, um bem-estar. Às vezes, até um empregado, às vezes, que não ganha o suficiente, ele às vezes tem medo de chegar para o patrão e pedir um aumento, porque ele observa que o patrão está cheio de dificuldades, que também não está tendo condição de saldar compromissos. Como que o empregado que ganha pouco vai chegar para o patrão e falar: eu quero ganhar mais, se o próprio patrão está em dificuldade? E às vezes a pessoa não quer nem chegar e falar para o patrão com medo de ser demitida. Uma informação de fábricas no grande ABC, milhares de trabalhadores foram colocados na rua. Pessoas de 5, 6, 8 anos de empresa. Uma crise institucional no país traz o desemprego, traz o desespero, traz a ansiedade e a preocupação. E quando a pessoa está preocupada, o que ela faz? Ela quase não produz. Quando a pessoa está no trabalho preocupada, ela não vai produzir aquilo que ela produzia, porque a cabeça dela está pensando: será que vai ter meu pagamento? Será que eu vou conseguir receber? Será que eu vou conseguir pagar minhas contas? Será isso, será aquilo? Então a pessoa vive num desespero. É o farrapo humano. A pessoa que se sente um farrapo humano é que não tem mais onde correr para resolver as suas questões. E existe na palavra de Deus situações que podem nos identificar como sendo um farrapo humano. Você pode abrir sua Bíblia aí? Em Efésios, no capítulo 4 de Efésios. Para você trocar a sua roupa, para você não ser um farrapo, tirar essas vestes rasgadas, como se for mendigo, esmolando, você tem que mudar o guarda-roupa. Você tem que trocar de roupa. Você tem que despir dessa situação de farrapo humano e cuidar da sua vida de uma forma diferente, que a própria palavra de Deus nos ensina. Mudando o guarda-roupa. Efésios capítulo 4, versículo 17. Abre sua Bíblia aí e você vai acompanhando comigo. Eu estou aqui na versão moderna, mas você vai entender. O versículo 17, Efésios 4, versículo 17. Portanto, em nome do Senhor, eu digo e insisto no seguinte: não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor. O que o apóstolo Paulo está dizendo aos Efésios? Está dizendo que não deve, ele insiste em dizer que cada pessoa não deve viver como os pagãos. Quem são os pagãos? São aqueles que não acreditam em Deus. São aqueles que não estão nem aí para as coisas de Deus, que não têm identidade com Cristo, que não têm identidade com a palavra de Deus. Porque essas pessoas, o que diz?
São como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor. Os pensamentos dele não têm valor. O que é? Pensa qualquer coisa, menos nas coisas principais da vida. Se você se sente como um farrapo humano, para mudar o guarda-roupa, você tem que mudar o pensamento. Versículo 18. E a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Amados, por que a pessoa sofre de uma maneira tão radical, tão terrível? Por causa da teimosia, por causa da ignorância. Porque hoje, se você está numa situação de dificuldade extrema, presta atenção no que eu estou dizendo, dificuldade extrema, você é um farrapo. Você é um farrapo humano, você está totalmente desgastado, você não tem o que fazer, situação terrível, mas você é teimoso. Mas você é ignorante, mas você não busca a Deus. É como aqueles que têm pensamento que não tem valor. Pensa somente nas circunstâncias das coisas, não pensa que existe um Deus que pode resolver a sua questão, basta você buscá-lo. E vocês vão aprender hoje quais são as atitudes que nós temos que tomar para mudar o nosso guarda-roupa. O versículo 19 diz assim: eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios, eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. Significa que essas pessoas estão praticamente entregues aos prazeres do mundo, às coisas do mundo, que não existe respeito a si próprio, nem tampouco a sua família. Essas pessoas, identificadas como farrapos humanos, são pessoas às vezes que estão fora da casinha, aquela situação de dizendo que comigo tem que ser assim, eu não acredito em mais nada, não tem Deus, não adianta falar comigo, a coisa para mim não dá certo, estou indo para trás, estou estacionado. E a pessoa, quando fica estacionada, indo para trás, vai para o buraco. Suicídio, 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 suicídio. Uma menina de 16 anos, trabalha na televisão, foi estagiária na televisão, trabalhava comigo todos os dias. 16 anos. Conseguiu passar o estágio dela, ela foi incorporada na TV para trabalhar no setor de caracteres. Coloca aquelas letrinhas na televisão. Quinta-feira passada fui surpreendido. Falei, a Sabrina não veio trabalhar hoje? Não, ela tentou suicídio. Falei, como? Todo dia com a gente aqui, uma menina de 16 anos tentou suicídio. Por quê? Tomou um monte de comprimido, quase morreu. Não morreu, graças a Deus. Sabe por quê? Infelicidade. Praticamente isolada dentro de casa. Pai não conversa, mãe não conversa, os irmãos não estão nem aí. Quer dizer, a menina crescendo sem ter um amparo familiar, sem ter um amor de pai, um amor de mãe, sem ter aquele colo. Amados, presta atenção, não importa a idade do seu filho ou da sua filha. O pai nunca abandona seu filho, pode ser o pior filho do mundo, pode ser a ovelha negra da família, mas ele não abandona, ele não pode abandonar. A mãe jamais abandona. Existem algumas exceções nessa regra, mas filho é filho, é algo que você olha. Imagine o seu filho, a sua filha, não importa a idade, pode ter 20, 30, 40 anos, mas lembra dele bebezinho? Nós temos alguns nenenzinhos aqui, olha para o seu filho como se ele fosse o bebê, que recém-nascido, o amor, o carinho que você recebeu dele, que você deu a ele, ou a ela. Então, o que você faz com o seu filho, com a sua filha? Você faz justamente isso, você agasalha, você protege. Sabe por quê? Senão vai ser como esses que o apóstolo Paulo está falando, indecentes, ignorantes, que vive para prazeres do mundo, porque se você não cuida da sua família, se você não cuida do seu filho e da sua filha, daqui a pouco o mundo cuida, e de uma maneira trágica, é drogas, é violência, é prostituição, ou é desespero, eu não consigo, eu não saio de onde eu estou, eu quero progredir, mas ninguém me ajuda, eu não posso contar com meu pai, não posso contar com a minha mãe, vou contar com um estranho,
e às vezes não consegue absolutamente nada. Olha o versículo 20 que o apóstolo diz: mas não foi essa a maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. O apóstolo Paulo está dando uma dica de que as pessoas que viviam no mundo como farrapos humanos, depois que conhecem a Cristo Jesus, têm que ter um novo procedimento, tomar novas atitudes para poder viver uma vida santa, santificada, uma vida completamente diferente das coisas que nós vemos no mundo. Porque a pessoa antigamente fazia coisas terríveis. Quando conhece a Jesus verdadeiramente, começa a mudar o procedimento. E quando começa a ter novas atitudes, o diabo ataca. Porque ele quer que a pessoa fique lá, naquele lugar que ele gosta, na tragédia da vida. Mas quando a pessoa sente a presença de Jesus na vida, quando a pessoa abre o coração para Jesus, as coisas começam a modificar e você começa a crer. E quando você crê, você não olha para as circunstâncias, você vai olhar para Jesus. Amém, irmãos? Olha o que diz o versículo seguinte, o 21. Com certeza vocês ouviram falar dele e como seguidores aprenderam a verdade que está em Jesus. Portanto, 22, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. Versículo 23, é preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza, criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, na qual é correta e dedicada a Ele. Por isso, vocês vão ter que ter nova atitude. Amados, ter novas atitudes. Velho homem, nova criatura. As pessoas começam a perceber no dia a dia, quando aceita Jesus como Senhor da sua vida, que tem que trocar o farrapo, mudar as roupas do seu guarda-roupa. E tem que fazer algo interessante, cuidar da higiene. Eu não vou dizer da higiene pessoal, mas da higiene espiritual. O versículo 25 diz assim: por isso não mintam mais, que cada um diga a verdade para seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. A mentira é do diabo. Jesus disse que o diabo é o pai da mentira, e aquele que mente é filho do diabo. É dura essa palavra, mas é verdadeira. Nós mentimos, às vezes fazemos isso, infelizmente. Às vezes fazemos uma falsa verdade. Então a palavra diz para a higiene pessoal, para mudar a higiene pessoal, espiritual, não mintam mais. Procure falar a verdade, principalmente a quem? Aos seus irmãos. Porque nos dias de hoje o diabo, que veio para matar, roubar e destruir, ele coloca pessoas contra pessoas. A pessoa que é extremamente espiritual, que ora, que busca a Deus, às vezes deixa abrir brecha na vida por causa de fofoca, por causa de conversa, por causa de disque-me-disque, pessoas mal intencionadas, pessoas que às vezes são de fora de uma realidade e acaba perturbando a vida do cristão, que acaba falando contra um, contra outro e vira um mexerico. Mexerico é do diabo, é fofoca, é mentira. O diabo, ele arma, ele é mentiroso, enganador, ele arma armadilhas para que as pessoas de Deus possam cair nessa vala, que é a famosa brecha que se abre para destruir a vida das pessoas. Cuidar da sua higiene pessoal e espiritual é não mentir, é falar a verdade, mesmo que essa verdade doa. A verdade liberta. Você não pode de maneira alguma dizer isso e dizer aquilo, porque depois fica ruim para você. Perde a confiança, e quem perde a confiança no outro, acabou. Perdeu a confiança, acabou. Não se pode abrir a boca para falar em verdades, e não se pode abrir a boca para amaldiçoar pessoas, não se pode abrir a boca para distribuir o veneno, porque às vezes a pessoa fala assim, às vezes a pessoa questiona muito,
E tem pessoas que querem saber de tudo. Tem pessoas que são aquelas pessoas curiosas, não é bem o termo curioso não, mas ouve uma fofoquinha, como que é? Conta. Isso é do capeta também, é o ouvido. O capeta fica lá, vai lá saber para você esparramar para outro. E é verdade, você ouve, conta para mim, conta o segredo, conta o que a pessoa fez, o que fulano fez, conta. Foi para contar. Você sabe o que fulana fez? E vai espalhando. Uma coisinha pequenininha se transforma num rombo. Eu já vi pessoas perder ministérios, famílias sendo destruídas por causa do mexerico. Eu quero saber o que acontece com a sua vida. Nós não podemos, de maneira alguma, como cristão, ter a iniciativa de querer saber aquilo que a pessoa não quer falar, porque nós não temos o direito de chegar e perguntar, olha, fala para mim o que está acontecendo. Não, espera a pessoa pedir conselho e falar. Porque quando você vai buscar informação, a pessoa pode entender o contrário, que você está bisbilhotando a vida dela. E para nós que somos cristãos, não podemos de maneira alguma fazer isso. Cuidando da higiene pessoal. Presta atenção, não minta. Diz mais no versículo 26. Se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que pequem e não fiquem o dia inteiro com raiva. Isso é palavra do Senhor. Porque alguma coisa pode nos acontecer logo pela manhã ou no meio da tarde, alguém pisa no nosso calo e você fica cuspindo fogo. Alguém já cuspiu fogo aqui? Eu já, muitas vezes. Amém? Não, fala amém não. Cuspindo fogo, querendo matar a pessoa. Meu Deus, querendo trucidar. Se tiver na minha frente, alguma mulher já jogou o sapato no marido? Pode levantar a mão, não tem problema não. Ela, né? Marido pega o sapato e joga. Panela não, né? Panela pode machucar, né? Mas às vezes, numa briga de casal, pode acontecer muita situação assim. Marido fica com raiva, a esposa fica com raiva, ficam de bico e não conversam. A palavra diz que não pode o sol se pôr sem acertar a situação. Vocês estão sabendo disso? Tem que chegar até antes do pôr do sol, acertar a situação. Você não pode dormir com a sua mulher, com o seu marido, brigados. Não pode acontecer isso. De jeito nenhum, é bíblico isso. Não se ponha sobre o sol sobre sua ira. Não pode dormir ruim. A coisa pior que existe é brigar com a mulher. Sim ou não? Só um que falou sim aqui. A coisa pior é a mulher ficar brigada com o marido. Sim ou não? Isso. É uma situação, um clima ruim. Um num canto, outro no outro canto, fala, vai dormir no sofá, não dorme aqui, no quarto você não entra. Coisa terrível isso. Não pode acontecer isso. Isso é do capeta. Porque é mandamento do Senhor dizendo que nós temos que estar unidos. Meu bem, você me perdoa. E tem que se acertar. Meu amor, me perdoa. Eu pisei na bola, eu não queria falar o que eu falei, etc. A não ser que seja uma coisa muito grave e que precisa de interferência do pastor, etc., para conversar, para unir a família. Mas, briguinhas, por causa de coisas banais, não se ponha o sol sobre sua ira. O apóstolo está nos dizendo aqui, no versículo 27, não deem ao diabo o quê? Oportunidade para tentar vocês. Porque se você ficar com raiva, passar a noite com raiva, você vai acordar com raiva. Você vai passar outro dia inteiro com raiva, e vai ficar com raiva, e ela não vai fazer almoço para você, não vai lavar sua roupa. Olha, vira um inferno a sua casa. Então, o diabo está fazendo o quê? Festa no seu lar. Vai fazer festa. Isso aí é brecha. Mas quando você se une novamente, dá um abracinho, eu vou dar uma dica para o marido, né, que briga com a esposa. Brigou com a esposa, for para o trabalho, como que você vai chegar na sua casa? Chega na sua casa com um ramalhete de flores, uma caixa de bombom, né? Ela pode jogar o bombom na sua cara, mas aí você agarra ela e beija e abraça, e pronto, né? Ou você manda uma mensagem para ela, meu amor, se prepare porque hoje eu vou te fazer feliz. Uma coisa assim, busca o entendimento. E quando a mulher chora então? Meu Deus do céu,
Qual é o homem que resiste a mulher chorando? De raiva, né? Ninguém resiste. O homem fica preocupado, com certeza. O homem que faz a mulher derramar lágrimas, ele precisa tomar muito cuidado. A mulher pode derramar lágrimas de felicidade, de alegria, por ter recebido dele uma palavra de amor, de afeto. O relacionamento entre pessoas, eu não estou falando só dos casais, estou falando entre pessoas. Quando Jesus disse que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, o amor tem que ser entre pessoas que nós conhecemos. Você tem que declarar amor às pessoas, você tem que vivificar Jesus Cristo na vida das pessoas, porque você tem que pensar, eu sou idêntico, semelhante a Deus, foi feito à imagem e semelhança de Deus. Se nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, quem somos nós para olhar para uma pessoa de uma forma errada, de uma forma de calúnia, de punição? Não, nós temos que ser completamente contrários a isso, porque é a palavra que nos ensina. Nós estamos falando da higiene pessoal, cuidando da higiene pessoal. Versículo 28, olha que diz o apóstolo: quem roubava não roube mais, porém comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Quando ele fala em roubar, vocês sabem o que é roubo? Tem algum polícia aqui? Tem algum policial? Não? Roubo é diferente de furto. Furto é quando você vai lá, passa a mãozinha, ninguém vê, ok? Roubo não, roubo já é violência, roubo já é assalto, é revólver, é violência. Então quando o apóstolo fala roubo, quem roubava não roube mais. Tem algum assaltante aqui? Um dia eu perguntei numa igreja, tinha 4, 5 lá. Ex-assaltante, tinha acabado de sair da cadeia, falou, eu fui, ô pastor, eu fui, mas não sou mais. Roubar não é somente o assalto à mão armada, roubar o pertence das pessoas, é roubar a paz das pessoas. O assalto não é somente quando você pega um revólver, a pessoa pega um revólver e vai assaltar, rouba banco, rouba casa, rouba carro, rouba... Nossa, não. O assalto, ele pode acontecer na sua casa, quando você defrauda sua mulher, defrauda seu marido, defrauda seus filhos. Quando você rouba a intimidade da sua mulher. O que é roubar a intimidade da sua mulher? O dia que ela não quer conversa, o dia que ela não está afim, ela está talvez deprimida naqueles dias, ela está com algum problema, e você chega e fala e cobra, e fala e cobra, e fala e cobra. Da mesma forma, o homem às vezes chega do trabalho cansado, estressado, não quer conversa, ele está quieto, e a mulher vai lá, fala e cobra, fala e cobra, fala e cobra. Isso é assalto, porque você está violentando os direitos individuais das pessoas. Então, quando a mulher estiver estressada, ou calada, ou quietinha, o que o marido tem que fazer? Nada. Aliás, tem que fazer uma coisa: lavar roupa para ela, passar roupa, fazer o almoço. Estou falando sério. Mulher está complicada, ela está quieta. Pode ter certeza que ela não lavou a louça, não lavou roupa, não fez nada, ela ficou na cama. E você chega, está tudo desarrumado, olha que bagunça, que você está assaltando ela. Falou, não, meu amor, teve algum probleminha, você vai lá, faz tudo, limpa tudo lá, depois você vai no quarto ver, aconteceu alguma coisa, meu amor, está precisando de mim, eu já lavei a louça, já limpei a casa, eu não sei passar a roupa, senão vou queimar, mas se você quiser eu passo, tá? Não é verdade? Não vai assaltar a mulher, deixar ela doida. Eu vou fazer a janta, olha, eu sei fazer arroz e bife, tá? Mostre o carinho que você tem por ela. Se for o inverso, o marido chegou estressado, cansado, o que a mulher vai fazer? Falou, amor, fiz uma jantinha para você, vem tomar um banhinho, você quer que eu tome um banho junto com você? Quer que eu esfrego suas costas? Quer que eu te corte a unha? Ué, quem corta a unha do seu marido? Ele mesmo? É muito difícil a gente com barriga cortar a unha do pé. Não dá. Então a mulher tem que chegar e cortar a unha. É um sacrifício para ela, eu tenho certeza que é. Mas
Isso é amor. Não vai assaltar os relacionamentos, roubar aquilo que você tem de mais importante, que é o amor na casa, o amor na família, com os filhos. Você não pode maltratar os filhos, você não pode assaltar, roubar aquilo que seu filho tem de mais importante, que é o amor que eles têm por você. Porque se você tiver uma reação ruim contra os seus filhos, eles vão falar: meu Deus, estou sendo assaltado nos meus direitos, nas minhas prerrogativas. Mas, quando o pastor fala, o apóstolo fala aos Efésios, é porque naquela época tinha um pessoal que gostava de assaltar, viu, gente? Tinha um pessoal meio difícil lá, mas ele falou claramente: olha lá, trabalha honestamente. Trabalha honestamente. Para quê? Para que trabalha honestamente? A fim de poder ajudar quem? Difícil isso. Não roube mais, ô meu camarada. Para de roubar, vai trabalhar. Você trabalha bastante, honestamente, para você ajudar ainda os pobres. É uma condição de fazer o quê? Suprir necessidades. Quando o apóstolo fala: não roube, trabalhe honestamente, para que você possa ajudar os pobres, suprir necessidades daquelas pessoas que realmente necessitam. Tiago 4,17 diz: se você tiver em condição de fazer e não faz, comete pecado. Dói essa palavra. No Salmo 40, versículo 1, o salmista diz assim: aquele que ajuda o necessitado, Deus o livrará no dia do mal. Amém? Então, vocês estão percebendo, quando se pratica a solidariedade, quando se faz alguma coisa em benefício das pessoas carentes, das pessoas necessitadas. Tem um provérbio que diz: aquele que dá aos pobres, empresta a Deus. Acho que eu tenho uma continha boa lá em cima. Porque praticar a solidariedade é gostoso, faz bem. A oferta que você ofereceu para o Junta do Nepal, tenho certeza que fez uma alegria no seu coração. Porque quando você souber que o nosso missionário, o nosso pastor Yuri, foi para lá e com o seu dinheirinho ele comprou uma fralda, um medicamento, um alimento, você está ajudando aqueles que estão sofrendo. Isso dá um sentimento gostoso no nosso coração, amém? Maravilha. Agora, o terceiro ponto é olhar no espelho. Você era um farrapo humano, você mudou o guarda-roupa, você trocou uma roupa nova, despiu-se de todas essas coisas, não mente mais, não rouba mais, ok? Vestindo-se de algo maravilhoso, você vai no guarda-roupa, você escolhe a melhor roupa, sim ou não? A melhor roupa é aquela que você se adapta melhor com ela. A mulher ela gosta de olhar o guarda-roupa porque tem bastante vestidos, calças, blusas e calças, e ela fica andando para lá e para cá e não consegue decidir que roupa usar para ir num determinado local, talvez uma festa. E ela veste uma roupa, olha no espelho e vai perguntar ao marido: tá bom? O marido pode não achar que não e pode falar: sim, tá bom, tá maravilhosa. Ah, tá. Ela vai usar aquela roupa que ele falou? Não. Ela troca de roupa. E agora, ficou bom? Sim, tá bom. Essa ficou jóia, melhor que aquela. Ela vai usar? Não. Ela vai usar a roupa que ela quiser. Não adianta ninguém dar palpite. Agora, o grande problema da mulher é escolher o sapato que combina com a roupa. Aí é um problema muito sério. O sapato tem que combinar e às vezes a bolsa que ela tem não combina com o sapato e nem com o vestido. Que tragédia! Que tragédia! Aí precisa o quê? Discernimento do Espírito. Senhor, eu preciso ir nessa festa, eu tenho esse vestido, gostei dele, quero ir com ele. Apareça, Pai, milagre do Senhor, uma bolsa que combine e um sapato que combine. Ela ora e quando ela bate o olho, ela vê lá. Ela escolhe e vai. Porque sabe por quê? Eu vou falar um segredo. Eu estou fazendo isso porque eu vejo a Magali todo dia fazer essas coisas, viu? Mas o segredo é, quando ela compra uma roupa,
imediatamente, a primeira loja que ela vai é que loja que ela vai depois que comprou a roupa? Sapato e bolsa, que combina. Ela compra uma roupa, ela já vai justamente lá ver o sapato que combina com aquela roupa que ela tem. Então a mulher já tem tudo organizadinho. Tem a roupa que ela usa e o sapato e a bolsa que ela vai usar com aquela roupa, etc, etc, etc. E tem sapato que combina com qualquer roupa, tem bolsa que combina com qualquer roupa. Então a mulher, ela tem algo que Deus deu para ela, que é um discernimento espiritual fantástico, que ela bate o olho e já sabe. Ela conhece o guarda-roupa dela todinha, ela sabe, com essa bolsa eu posso usar aquela, e resolve o problema. Mas ela sai e vai para o espelho e olha que ela está bonita. O marido, ele vai olhar no espelho de que maneira? Qualquer camisa serve, qualquer calça serve, qualquer sapato serve. Se tiver chinelo, ele vai de chinelo. Só não vai porque a mulher fala, tira esse chinelo, põe o sapato, mocassim. O homem é relaxado. Entre aspas, nem todos, né? Mas o homem não liga para as coisas. Quando ele vai fazer a compra, ele vai na primeira loja, compra o que ele quer e acabou, não adianta, ele não fica procurando. Olhar no espelho espiritual, aí que está o X das questões. Quando nós damos muita importância para aquilo que nós vestimos, porque nós vamos nos apresentar num local onde vai ter outras pessoas, nós nos preocupamos com o que vamos vestir, com o sapato, com a bolsa, com o vestido, com a calça, etc. Nós temos que estar o quê? Bem apresentáveis, porque as pessoas vão nos olhar. Ô, seu João, ô, dona Maria, ô, que vestido bonito da Marina, que sapato lindo, olha que bolsa, onde comprou? Lavarton, você vê lá com o nome dos negócios. Ó, que chique, né? Porque lá no Paraguai tem de monte do Virton, que você não precisa gastar uma fortuna comprando essas marcas, não. Você pode comprar o que você quiser, que está tudo chique, tudo bonito. Então nós temos que estar bem apresentáveis. Muito bem, mas será que é só a aparência? Quando nós olhamos no espelho, nós verificamos aquilo que vestimos e gostamos, mas e o nosso interior, como é que está? Será que lá dentro também nós estamos bonitos? Será que a nossa cabeça está tranquila? A nossa cabeça está focada na coisa mais importante que é a santidade? Será que quando nós nos apresentamos às pessoas, as pessoas vão encontrar em nós, não vão reparar a sua vestimenta, não, ele vai olhar o teu coração, o teu semblante, vai olhar os teus olhos e vai ver, essa pessoa está brilhando, essa pessoa tem algo diferente, quando ela fala, soa algo diferente, quando ela fala a gente sente paz. Meu Deus, é isso que nós precisamos, que o exterior é uma coisa, o coração é outra coisa. Deus mesmo, Ele não olha a aparência das pessoas. Deus sonda o nosso coração, Ele olha o nosso coração. E as pessoas também, com quem você se relaciona no dia a dia, olha o teu coração. Porque você pode estar chique, você pode estar com uma roupa bonita, você pode estar super elegante, mas se você falar besteira, se você falar impropério, sua palavra é torpe, se você for uma pessoa arrogante, ignorante, não vai adiantar nada, a pessoa não vai chegar nem perto de você. Mas você pode estar com uma roupa, embora limpinha, bonitinha, bem simplesinha, mas quando você irradia amor, irradia afeto às pessoas, você conquista as pessoas. Você dá um sorriso para aquelas pessoas, inspira confiança, alegria, paz. Olhar no espelho espiritual é o mais importante no dia a dia da sua vida. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui, no Efésios 4, no versículo 29. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Amém, irmãos? O que significa para nós? O que o apóstolo está dizendo? Que nós devemos ser o espelho de Deus. Nós refletirmos a imagem de Deus. Nós temos a identidade de Deus. Nós temos que ter o quê? Usem apenas palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé. Porque você é um espelho para as pessoas. Você passa a ser esse espelho para as pessoas. Quando a pessoa ouve, eu quero ficar perto da Maria. A Maria, ela é uma pessoa especial.
A Maria, quando ela fala, ela me edifica. A Maria, quando ela fala, ela me traz paz. A Maria, quando fala, olha, o João, quando fala, como é gostoso conversar com o João. Ele só fala coisas boas. Ele só faz coisas maravilhosas. Ele só dá orientação boa. Como é gostoso ficar com ele. Você tem que ser o espelho para as pessoas. Assim como o pai é espelho para o filho. Você tem que ser espelho para as pessoas têm que olhar para você e agradecer. É lógico que não vai receber unanimidade. Tem pessoas que você pode ser a pessoa mais boa do mundo, falar coisas boas, tem pessoa que vai torcer o narizinho. Vai torcer o narizinho. Sabe quem é quem vai torcer o narizinho quando não aceita? O espelho não reflete nela? Porque ela não tem condição de ser igual a você. Ela é dominada pelo mal. Ela é uma pessoa ignorante, uma pessoa teimosa, uma pessoa que vive nos prazeres do mundo, não é igual a você. Por isso que existem as ovelhas, existem os cabritos, o joio, existe o trigo. Que diz o versículo 30: e não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Amém, irmãos? Deixar o Espírito Santo triste. Como você diz deixar o Espírito Santo triste? É quando você fala coisas que absurdas, quando você comete pecado, quando você sai de fora, o espelho fica embaçado. Alguém já tomou banho perto do espelho e fica aquele embaçado? Não é ruim? Você tem que pegar uma toalha e limpar para você se ver. O pecado traz isso, embaça a sua vida, entristece o espírito. Deus não se alegra com isso. Então nós temos que ser o mais puro possível, para que o nosso espelho possa se refletir e as pessoas possam enxergar você, uma pessoa de Deus, uma pessoa especial. Amém? Versículo 31. Abandone toda amargura, todo ódio e toda raiva, nada de gritarias, insultos e maldades. É regra para que o seu espelho esteja límpido. Quando nós abandone toda amargura. Amargura, gente, é a coisa mais triste que tem quando você fica com aquele coração amargurado. Aquela pessoa me ofendeu e você fica remoendo aquilo, remoendo. Aquela pessoa me traiu, você fica remoendo. Aquela pessoa parece que não gosta de mim, você fica remoendo. Para com isso. O problema dela. Ore por ela. Jesus disse que nós devemos orar por aquele que nos persegue, ora por ela. A pessoa nos abandonou, deixou falando sozinho, ore por ela. A pessoa nos maltratou, ore por ela. As pessoas falam, caluniam, difamam, ore por ela. O que a palavra nos diz? Que nós devemos ter palavras boas para as pessoas. Todo ódio e toda raiva, tira fora, nada de gritarias, insultos e maldades. Esses são os impropérios que acontecem, que é brecha para o capeta acabar com a nossa vida. No versículo 32 diz: pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Amém? O que é o perdão? É divino. A pessoa me magoou, perdoa. A pessoa não gosta de mim, perdoa. A pessoa fez coisa para mim, eu não vou perdoar, não, perdoa, porque senão não vai ter o perdão de Deus. Mas como que eu vou chegar até a pessoa? Vai lá até a pessoa e fala, perdoa. Olha, eu não sei se eu magoei você algum dia, se eu fiz alguma coisa assim, eu quero que você me perdoe. Não, você não me fez nada. Eu falei, então me perdoa, assim mesmo. Tá bom, te perdoe, me dá um abraço aqui, eu te amo em Jesus Cristo, Deus abençoe, vai embora. Peça perdão. Liga. Hoje nós temos WhatsApp, nós temos telefone. Olha, uma vez me falaram para mim, falaram, fulano de tal está magoado com você, aqui da igreja. Eu falei, mas não é possível, não fiz nada para ele. Mas eu liguei para ele e falei assim, fulano, tudo bem, aqui é o Picarelli. Picarelli, tudo bem, olha, eu quero que você me perdoe, não sei o que eu te fiz. Não, foi um mal entendido, sei o que. Não, mas eu quero que você me perdoa, não sei o que eu fiz. E se você não quiser me falar o que eu fiz, quiser me falar, abrir o seu coração, vamos conversar. Tinha nada, é apenas uma fofoquinha, coisinha simples, ok? Ciúminhos e coisas aí. Então, a gente tem que dar a iniciativa, ter a iniciativa de dar o primeiro passo e ficar bem, todos os jeitos. Nesse culto aqui, quantas pessoas já vieram me pedir perdão e eu nem sabia, né? Olha, eu pensava que você era isso, que você é aquilo, você é um homem de Deus, etc. Quero que você me perdoe, está perdoado em nome de Jesus. Amém?
Muito bem, 6 coisas, marque aí na sua Bíblia, que é muito importante que eu vou dizer agora. As 6 coisas importantes a saber. Presta atenção. A vida de Deus não muda. A vida de Deus não muda. Ele é Deus, acabou, ele não muda. Então você tem que ter essa certeza que Deus não muda. O caráter de Deus também não muda, porque ele é Deus e a palavra dele é verdadeira. A verdade de Deus não muda também, porque a verdade dele é verdadeira. Os caminhos de Deus não mudam. As propostas de Deus não mudam. E o Filho de Deus não muda. Amém? O que vai acontecer? Vocês, para encerrar esse Provérbios, que eu vou trazer para vocês, ao 18, 20 e 21. Coloca aí o Provérbio 18, 20, 21. Abre sua Bíblia aí, lê esse provérbio que é muito importante. Provérbio 18, 20, 21. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem. O produto dos lábios o satisfaz. 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. O que significa? Cuidado com aquilo que você fala. Se você falar palavras que edificam, bênçãos na sua vida. Se você falar palavras de maldição, maldição na sua vida. Porque vai, bate e volta. Porque se você ofende uma pessoa, vem uma reação. Uma ação traz uma reação. E a reação pode ser danosa às nossas vidas. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé, vamos orar, agradecer a Deus por esse momento tão especial. Deus e Pai, misericordioso Senhor, agradecidos estamos por ter ouvido a Tua palavra. Não queremos ser farrapos humanos, não. Queremos cuidar da nossa vida, ter uma roupa nova e ser um espelho que reflita o Senhor Jesus. Ó Pai, nós queremos pedir em nome de Jesus para que o Senhor abençoe cada vida aqui, trazendo a prosperidade, trazendo a segurança, trazendo a paz, trazendo a saúde, trazendo a alegria, aquela paz que só vem de Ti. Ó Pai, nós sabemos que somos imperfeitos e pecadores, nada merecemos, mas pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, é que nós estamos aqui no Teu santuário para Te adorar. Ó Pai, leva-nos, Senhor, em segurança para as nossas casas, livra-nos, Senhor, do maligno, livra-nos, Senhor, de acidentes, de qualquer ataque inimigo. Nós precisamos do Senhor em nossa vida. Aceitamos o Senhor Jesus como o Senhor da nossa vida, abrimos o nosso coração para a fé, para que nós possamos viver na sua dependência. Nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Amém, igreja? Espera um pouquinho. Eu quero orar pelos facilitadores agora. Sabe por quê? Eu vou contar um testemunho. Nega, vem aqui. Vocês vão ver, pode sentar, amados, pode sentar. Vocês vão ver como é importante o Mini. Muito importante o Mini. Cadê a Manu? Cadê a Manu? Titio? Manuela, titio está aqui. Vem cá, Manu. Vocês sabiam que essa menina é missionária? Glória a Deus! Ela é missionária, essa menina. Através dela, ela está pregando a palavra na escola. Conta-me o testemunho. Bom, a Manuela, ela tem a paixão pela igreja, a paixão pelo Mini, e ela, primeiramente, ela conversando comigo e com o pai dela, ela disse, profetizando que ela vai ser pastora. E no colégio, ela, junto com as crianças, às vezes eles têm algum contratempo, e ela ensina que aquilo está errado, que não agrada a Deus, e ela está sempre colocando Deus em todo lugar e abençoando as crianças, dando paz às crianças. Então, eu dividi isso com o missionário e hoje eu estou aqui testemunhando pela honra e glória de Jesus que a Manuela vai ser amanhã a nossa pastora. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Manuela não precisa ficar com vergonha. É da nossa célula e ela é uma pastorinha. Inclusive, quando o pai dela fala alguma coisa que não agrada, falou, pai... Ela corrige o pai dela, pai, e o pai falou assim, me matou de vergonha. É isso mesmo, parabéns a vocês, eu quero orar por vocês. Nosso Deus e Pai, nós sabemos as dificuldades que esses facilitadores têm
para disponibilizar tempo suficiente para poder ensinar essas crianças, que é o seu rebanho. Quando o Senhor disse, vinde a mim as criancinhas, porque delas pertence ao reino dos céus, eles são representantes do Senhor Jesus. Por isso, Pai, eu gostaria que o Senhor fortalecesse cada facilitador da nossa igreja, dê a eles discernimento, alegria, paz, saúde, conhecimento e vitória em todas as suas vidas. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Deus abençoe vocês. Vocês são orgulho da igreja. Deus abençoe. Vai, Manu, vai com o titio, vai. Deus abençoe.